Good morning, Embaixada Church. Good morning. Bom dia, Embaixada Church. Que honra, pastor José, pastora Adriane, ser convidado para esse primeiro encontro do Código da Honra. Me sinto realmente privilegiado de estar aqui com vocês nessa manhã e tenho certeza que Deus está fazendo algo novo, não só na Embaixada Church, mas em todas as igrejas aqui no sul da Flórida. É uma alegria poder rever também meu amigo, pastor Joey Vasconcelos, pastora Maquele, e rever outros pastores, colegas de ministério que estão aqui nessa manhã. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 7. Tenho certeza que Deus tem algo especial para nós nesta manhã. Gênesis capítulo 7, quero ler aqui do verso 1 ao verso 6. Mantenha a sua Bíblia aí aberta comigo. Gênesis capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. É uma alegria, né? Esse vídeo ele resume um pouquinho dos 20 anos que nós estamos aqui nos Estados Unidos. Está comigo nessa manhã a pastora Sandra Corrá, a minha esposa, com quem eu tenho a honra de compartilhar os meus últimos 34 anos de vida. Somos casados há 30 anos. Aleluia. Glória a Deus. Ela tem sido aí um esteio, né, um alicerce, né, um braço forte aí, nos momentos que eu falo assim, esse negócio de ser pastor não dá certo. Aí ela fala, não, foi Deus que te chamou. É sempre bom ter uma esposa assim que, né, no momento, às vezes que nós estamos em conflito, ela nos dá uma palavra de ânimo. E é uma alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã. Receba aí o abraço também da Life Point. Nessa manhã estamos também cultuando ali ao Senhor. E tenho certeza que nesses dias Deus tem feito coisas extraordinárias. Gênesis capítulo 7, não sei qual é a cultura aqui desta casa, se vocês, mesmo sentado ou de pé, mas mesmo sentado, como vocês estão, acompanhem comigo aí. Gênesis 7, de 1 a 6, diz assim, então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Pai, obrigado por esta palavra, que o Espírito Santo continue conduzindo esta reunião, que o Espírito Santo nessa manhã traga a revelação que nós precisamos para hoje, que o Senhor, ó Deus, se mova nesse lugar como tem se movido a cada reunião, e que essa palavra possa nos levar para um novo nível, para um novo lugar. Nós somos gratos ao Senhor por estar aqui cultuando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A história de Noé e a arca é uma narrativa bíblica conhecida de todos nós cristãos, aqueles que nasceram em um lar cristão, aqueles que cresceram nesse contexto de uma vida cristã, conhecem a história de Noé, conhecem a história da arca que ele construiu, conhece a história do dilúvio e conhece como Deus poupou Noé e a sua família no meio dessa tempestade. Enquanto eu estava orando para essa manhã, quando o pastor José Pacinato me convidou para estar com vocês, eu orei pedindo ao Espírito Santo, uma palavra, e eu perguntei ao Espírito Santo qual a palavra que eu deveria ministrar aqui nessa manhã. E o Senhor colocou no meu coração essa história, e o tema dessa mensagem é sobreviventes da tempestade. Storm Survivor. E a primeira pergunta que eu faço, existe alguém aqui que sobreviveu a alguma tempestade?
Aleluia. Storm Survivors, sobreviventes da tempestade. Essa história de Noé, ela mexe muito conosco. Esta palavra é para todos aqueles que já enfrentaram, em algum momento na sua história, algum tipo de tempestade, ou estão, nesse exato momento, no meio de um dilúvio. E eu quero desafiar você a levantar as suas mãos, se você já passou por uma tempestade, se você está enfrentando um dilúvio, se você está tentando sair, no meio de águas que estão tentando te afogar, eu quero que você levante as suas mãos nessa manhã, ou melhor, fica de pé no seu lugar, porque eu quero profetizar e declarar que você vai entrar numa nova estação, e você vai ser honrado por Deus. Eu declaro nesta manhã sobre a sua vida, que você, seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos teus filhos, a sua igreja, a sua empresa, as suas finanças, a sua saúde, os seus sonhos, nunca mais serão paralisados. Se você crê nisso, dê o seu melhor aplauso ao Senhor, dê um brado de júbilo a Ele e diga: I am a survivor, eu sou um sobrevivente. Yes, aleluia, glória a Deus. Senta aí no seu lugar. Nós estamos entrando hoje numa série chamada Código da Honra. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que o favor de Deus não é algo que você compra no Amazon. Aqui o texto que nós lemos diz que o Senhor, Ele disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Noé, ele foi a 10ª geração, ele fez parte da 10ª geração que habitou a terra. Noé era filho de Lameque. Noé era neto de Matusalém. Ele era bisneto de Enoque, tataraneto de Jared. Eu estou falando aqui de uma geração que viveu muitos anos na terra. Foram honrados por Deus na terra. Noé viveu 950 anos de vida na terra. Matusalém viveu 969 anos de vida na terra. Jared, o tataravô de Noé, viveu 962 anos na terra. O que viveu menos aqui foi Enoque, 365 anos, e você sabe por quê? Porque o Senhor levou ele. Ele foi arrebatado. Então eu estou falando de uma geração que foi honrada por Deus na terra. Quantos aqui conhecem o pai? O seu pai biológico. Quantos conhecem seu pai biológico? Quantos aqui conhecem o avô? O avô. Quantos aqui conhecem o bisavô? Alguns. Quantos aqui conhecem o tataravô? É assim que você vai ser lembrado daqui 4 gerações. Quando você não entende a cultura da honra, as pessoas não vão lembrar de você. Eu estou falando aqui de uma geração que honrou a Deus. E você pode perceber que no momento de crise na humanidade, Deus ele olha para a terra e ele busca alguém, porque Deus queria honrar. Esse é o plano de Deus, honrar. O maior interessado em que eu e você sejamos honrados é Deus. Ele nos criou, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Mas nós vivemos tempo onde as pessoas esqueceram o verdadeiro significado da honra. Eu lembro que, quando eu decidi servir ao Senhor, eu tinha 17 para 18 anos de idade. Antes de eu me converter, eu tocava numa banda de rock and roll, nem parece, né? Tinha os cabelos bem compridos. E eu conheci a minha esposa, ela trabalhava no Banco do Brasil, numa cidade chamada Pancas, no interior do estado do Espírito Santo. Está na Bíblia, viu, irmãos? Chama Pancas. Está na Bíblia aqui, Confins da Terra. É lá mesmo. E eu conheci a minha esposa trabalhando no banco, né? Aí ela se apaixonou à primeira vista. Foi só ela me ver, ela falou assim: como que é o seu nome? Meu Deus! E aí, desde então, Deus nos conectou. E eu lembro que eu me converti, eu tocava numa banda de rock,
e eu cheguei lá na igreja, nos primeiros dias assim, eu olhava para o altar, e eu só lembrava de Gênesis 1, 2, porque o louvor era sem forma e vazio. Diferente, né, do que nós vivemos aqui, eu quero parabenizar aí aos líderes de louvor dessa casa, que unção, que graça, que bom poder adorar o Senhor num ambiente desse que está cheio da glória de Deus. E aí eu fui conversar com o meu pastor na época, e o meu pastor, ele falava comigo assim: olha, Pedro, você precisa entender alguns princípios para você, né, ter êxito na terra. E aí eu comecei, né, a ser discipulado, e uma das coisas que eu aprendi muito com ele era essa questão da honra. E hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas querem viver o propósito, elas querem chegar no seu destino, elas querem ser bem-aventurados, como o Salmo 1 diz, né, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e de dia e de noite ele medita nessa lei, e ele será como o homem plantado junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Aí esse texto de Salmo, ele diz que bem-aventurado, ou seja, tem sucesso, é uma pessoa que é feliz e não tem como descrever essa felicidade, é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque quem anda com o ímpio, ele vai parar com o ímpio e vai sentar com ele. E aqui o salmista fala de 3 classes de pessoas, que não é o momento para eu falar, né? Pecadores, ímpios, escarnecedores. São uma classe de pessoas que são influenciadas por espíritos demoníacos, que querem roubar de nós esse prazer, essa alegria de servir ao Senhor. E é importante a gente entender essa linguagem, a cultura da honra. Eu lembro que o meu pastor, ele falava comigo, né? Olha, você precisa entender os processos. Eu queria que as coisas acontecessem rápida, e eu queria, né, quando eu me converti, eu queria ganhar o mundo inteiro para Jesus. Aí eu ia para as vigílias, eu ia para os montes, aí eu orava, e o fogo caía, ia para todo lado, e eu questionava tantas coisas, e o tempo me ensinou a entender o momento certo. Mas algo que nós não podemos fazer é quebrar princípios, é passar por cima de entender o que significa a honra. Antes de eu e você chegarmos no nosso destino final, eu sempre digo que existem 3 lugares que nós temos que passar, e é obrigatório passar por esses lugares, pastor José. Primeiro é o Jordão. Ninguém que está na rota do seu destino vai chegar no seu destino sem passar pelo Jordão, porque o Jordão é o lugar onde a nossa identidade é revelada. É onde eu desço as águas, é onde o velho homem é sepultado, onde Deus fala: esse é o meu filho, esse é o meu filho amado, esse eu escolhi, esse eu chamei. Então não tem como chegar no nosso destino sem passar pelo Jordão. E do Jordão, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vai te levar para um outro lugar, que ninguém gosta de estar, que é o deserto. Mas no deserto é onde o nosso propósito ele é provado. É no deserto que o diabo vai tentar oferecer alguns caminhos para nós sairmos daquela rota do destino que Deus estabeleceu para nós. Aí do deserto você vai cumprir o seu propósito. E aí no cumprimento do propósito Deus te usa, você, meu Deus, aí você prega, você canta, você compõe, você escreve livros, assim como Jesus, ele andou sobre as águas, ele ressuscitou Lázaro, ele curou paralíticos, ele fez cegos enxergar, ele pregava, as multidões o seguiam, e de repente ele está no 3º lugar, que eu considero importante para chegarmos no nosso destino final, que é o Getsêmani. E o Getsêmani significa lugar de prensa, é onde nós somos prensados, sabe por quê? Deixa eu dizer algo para você. Jesus, ele não morreu na cruz. Jesus morreu no Getsêmani. Na cruz ele entregou o Espírito. Nós morremos quando nós deixamos de fazer aquilo que nós queremos fazer. No Getsêmani ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porém, todavia, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade.
Jesus não morreu na cruz. Jesus, ele entregou o Espírito na cruz, mas ele morreu no Getsêmani. E eu não sei qual lugar na rota do seu destino você está. Se você já passou pelo Jordão, ou se você está no deserto, ou se você está no Getsêmani. I don't know, eu não sei qual é o lugar que você está, mas uma coisa eu tenho certeza. Quando nós entendemos o que Deus nos chamou para ser e fazer, nós somos honrados por Ele na terra. E eu vim aqui essa manhã para dizer isso para você. Quando Jesus estava ali no Getsêmani orando, ele levou consigo Pedro, Tiago e João. E o texto diz que eles não conseguiram permanecer ali com Jesus nenhuma hora. Eles dormiram. Queridos, hoje eu tenho visto uma geração de discípulos que enquanto o seu mentor, né, a sua cobertura espiritual, o seu pastor, o seu discipulador está ali clamando, orando, eles estão dormindo. Não entende o valor da honra, não entende o valor de estar no momento que o seu líder precisa, que o seu pastor precisa, que a sua pastora precisa, que o seu mentor precisa, que a sua discipulador ou discipuladora precisa. Nós precisamos que essa geração se desperte, nós precisamos que essa geração se levante para viver a honra que Deus já estabeleceu sobre cada um de nós. Quantos estão recebendo essa palavra nessa manhã? O texto diz que Deus, ele chama Noé, porque Noé era o único justo que ele encontrou nessa geração. Meu Deus, o único justo que ele encontrou na geração de Noé. Será que se Deus precisar de mim, de você, Ele pode encontrar em nós essa característica? O favor de Deus não vem pelo número de seguidores que você tem no seu Instagram. O favor de Deus, ele não vem pelas selfies que você tira e coloca no Facebook. A Amazon não pode dar para você o favor. Você não pode fazer uma busca no Google e receber o favor de Deus. Veja o que diz Gênesis 7:1. Você é o único justo que encontrei nessa geração. A palavra justo significa ser íntegro. A palavra justo significa ser correto, ser honesto, ser piedoso. O texto de Gênesis diz que Deus honrou Noé porque ele era justo. Bata no seu peito e diz: eu sou justo. Por isso Deus me encontrou. Diga: eu sou um sobrevivente da tempestade. Deus sempre tem uma porta aberta para o justo no meio da tempestade. Porque ele era justo e porque ele honrou a Deus, a porta da arca se abriu para ele entrar. Tem muitas pessoas querendo entrar por portas. Eu gosto do profético porque eu sou do manto, eu sou do fogo. Eu não era. Meu Deus. Eu não era. Tem muitas pessoas querendo entrar por algumas portas. E no meio desse meio pentecostal, irmãos, o que a gente vê é chave e porta. Muita porta, muita chave. E muitas pessoas querendo entrar. Mas será que elas são justas o suficiente para Deus abrir esta porta para ela? Nem toda porta aberta te leva no seu destino. E aí nós vemos aqui que, por causa da justiça que Noé praticava, Deus abriu uma porta para ele no meio da tempestade. Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, as noras foram honrados por Deus e guardados no meio da tempestade. Na maioria das vezes, antes de sermos honrados por Deus, nós vamos enfrentar algumas tempestades. O problema é que nós queremos enfrentar algumas tempestades na força do nosso braço. Eu quero dizer para você que se você quer receber o favor de Deus, você precisa viver uma vida justa, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, adorando a Deus em espírito, em verdade. Aí você vai alcançar o favor de Deus e ser honrado nessa geração. Essa geração, ela quer ser honrada, mas ela não entende o que é ser justo diante de Deus e dos homens. Eu tenho aprendido algo fantástico.
que a honra é um princípio que expõe o caráter. A honra é um princípio que expõe o caráter. Existem muitas pessoas que elas não precisam falar nada conosco, mas a forma que elas agem ao nosso redor expõe o caráter delas. Porque a honra é um princípio que expõe o caráter. A honra é uma cultura implantada pelo reino de Deus e só quem vive os princípios do reino de Deus vai ser honrado. Jesus disse, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui Jesus estava ensinando aos discípulos o que é não passar necessidade, o que é não ficar nu. Ele estava falando sobre ter roupa para vestir-se, para ter uma casa para morar, para ter comida para comer. E aí eu vejo muitas pessoas, quando vão usar esse texto, diz, se você, aleluia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sabe aquela casa na praia? Deus vai te dar. Sabe aquele carro que você quer? Deus vai te dar. Deus... Mentira. Aqui o texto, preste atenção, você tem que prestar atenção no texto. Ele está falando, olha aqui, olha os pássaros, eles não semeiam, eles não plantam, mas olha, Deus cuida deles. Olha os lírios do campo, ou seja, olha as plantas. Nem Salomão em toda a sua majestade se vestiu como um deles. Ele estava falando que Deus não vai deixar passar o justo passar necessidade. Mas é um princípio que nós precisamos entender. Você quer ser honrado por Deus e pelas pessoas à sua volta? Então ame como Jesus, perdoe como Jesus, fale como Jesus, cure como Jesus, tenha compaixão como Jesus, pense como Jesus, viva como Jesus e o favor de Deus vai te encontrar. Aleluia! Nós queremos ser honrados por Deus, mas nós não entendemos que precisamos viver esses princípios. Deus, Ele sempre favorece o justo. Veja o que diz Romanos 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao 5, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nós somos justificados. O sacrifício de Jesus foi para que eu e você pudéssemos ter acesso. É o que nós chamamos a doutrina da justificação. Nenhum de nós pode salvar a si mesmo. Então Jesus, Ele foi à cruz para que nós fôssemos o quê? Justificados. E é por isso que hoje eu posso bater no peito e dizer, eu sou justo. Você pode bater no peito e dizer, eu sou justo, mesmo diante das nossas imperfeições, mesmo tendo que nos arrepender constantemente dos nossos erros, mas nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. E se você está aqui nesta manhã e você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, se você é justificado, dê um aplauso a Ele, diga, eu sou justo, diga, eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia! A palavra honra, no grego significa algo de valor, algo de importância, é uma consideração devida a uma pessoa que se distingue pelas suas qualidades intelectuais, morais, pela sua integridade. E antes de nós sermos honrados por Deus, nós precisamos entender algumas coisas. Você precisa discernir o momento que você está vivendo, para que a honra venha sobre a sua vida. Um tempo atrás, uma pessoa chegou perto de mim e falou, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Pastor Jorge, pastor Pedro, eu queria que o senhor orasse. Eu falei, tudo bem, o que está acontecendo? É porque Deus, Ele me prometeu um carro. Eu falei, que bênção, aleluia. Deus te prometeu um carro, glória a Deus. Ele falou assim, pois é, o problema é que eu fui lá na concessionária, aleluia, eu comprei o carro, mas tem 3 meses que eu não pago a prestação, e o banco está querendo me tomar o carro. Eu falei, irmão, não vou orar. Deus não é homem para mentir.
e nem filho do homem para se arrepender. Se ele te disse que ia te dar algo, ele vai te dar. O problema é que as pessoas, elas agem sem pensar, agem sem consultar a Deus, agem sem orar, e depois começam a reclamar do que está acontecendo à sua volta. Se Deus falou que ia te dar o carro, irmãos, Ele vai prover o dinheiro para você pagar a prestação desse carro, aleluia. Porque Deus, Ele não nos promete nada que o homem vai tomar de nós. Eu falei, vou chamar o banco, irmão, para você aprender, aleluia, aprender a tomar a decisão correta. Meu Deus! Aí o texto aqui de Gênesis, ele fala que a história é muito longa, né? E ele fala, Deus dá ordem para Noé construir a arca. Aí você já sabe da história, porque Deus falou que ia salvar ele, a família dele. E ele diz aqui, olha, eu estabelecerei a minha aliança com você, você entrará na arca com seu filho, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Gênesis 6, de 12 a 18, conta essa história, como que Deus pede a Noé para construir esse barco, essa arca, para o tamanho que ela seria, como ele deveria agir. Deus pede a Noé para construir uma arca. Deus já te pediu para fazer coisas que você nunca fez? Deus já te pediu para construir algo que você nunca construiu? Eu tenho visto muitas pessoas tentando construir a própria história e esquece que Deus já construiu a sua história. Salmo 139, 13, 16 diz que tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus já construiu a sua história. Deus, Ele te conhecia antes de você conhecer o seu pai, antes de você conhecer a sua mão. Deus, Ele já estabeleceu o roteiro da tua vida. O problema é que tem muita gente tentando construir a própria história e esqueceu que Deus já construiu a sua história. Pare de insistir em construir a história que Deus já construiu para você. Você precisa parar de insistir em construir coisas que Deus não te pediu para construir. Deus, Ele não está preocupado com o tamanho do que você está construindo, mas com o propósito daquilo que você está construindo. A Torre de Babel era maravilhosa, era uma obra magnífica, e Deus falou, eu preciso ir lá vistoriar esse negócio, eu preciso ir lá ver o que eles estão fazendo. Deixa eu dizer algo para você, toda vez que você começa a construir coisas, Deus, Ele vem inspecionar. Deus, Ele vem inspecionar o que você está construindo. Ele falou assim, eu não te pedi para construir isso. Aí Ele vai começar a confundir as coisas à sua volta. É por isso que a sua empresa não dá certo, porque não foi Deus que pediu. Aí Deus vem para inspecionar, a sua empresa te tirou da igreja, a tua empresa te tirou do ministério que Deus queria para você. E Ele vem inspecionar, aí Ele começa a confundir as coisas à tua volta, e você fala, meu Deus, pastor, está dando tudo errado, o negócio não dá certo, já tem 10 anos que eu estou nesse negócio, e o negócio não funciona. Deixa eu dizer algo para você, pare de construir coisas que Deus não te pediu para construir. Aleluia! Não tente ser alguém diferente daquilo que Deus criou você para ser. Aleluia! Você é exatamente aquilo que Deus queria que você fosse. Careca, gordinho ou magrinho, homem ou mulher. Aleluia. Branco, negro, brasileiro, americano, doesn't matter. Você é exatamente aquilo que Deus quis fazer. Você precisa aprender a valorizar-se mais. Eu olho no espelho e eu canto, eu me amo, não sei mais viver sem. Tem esse hino aí, né? Da harpa cristã, irmãos.
Você precisa aprender a se valorizar. Você precisa acordar cada manhã, independente se está com os quilinhos a mais ou com quilinho a menos, com cabelo a mais, cabelo a menos, você dizer, thank you, Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de oportunidades, Deus nos dá a chance de recomeçar a cada manhã. Aleluia! Você precisa valorizar-se. O tempo passa muito rápido. Eu já sou avô, gente. Eu tenho 2 netas. A netinha, a primogênita lá da minha filha Betânia, já vai fazer 4 aninhos. Recentemente a gente foi comemorar o aniversário da minha esposa num restaurante. E nós pedimos a comida. E aí, começamos ali a nos alimentar. A minha netinha falou assim, vovô, o senhor não vai orar? Eu falei, o pastor aqui sou eu, menino. Eu já estava com a comida na garganta. E ela falou, vovô, o senhor não vai orar? Meu Deus, que vergonha. Outro dia eu estava no pátio da nossa casa, na piscina, e eu estava no telefone celular. Eu não sei se você também gosta de ficar, meu Deus, no telefone celular. E eu estava ali no telefone, e ela chega, puxa o meu braço e fala assim, vovô, deixa isso aí, vamos brincar comigo. O tempo passa muito rápido. 20 anos que eu e minha família estamos nos Estados Unidos. Quanto tempo você está aqui? Muitos de nós que viemos para cá com nossas crianças pequenas, ou que vimos os nossos filhos nascerem aqui, tem família aqui, irmãos, que não acompanhou o crescimento do filho. O diabo está entrando na porta da frente das nossas casas e está tomando os nossos filhos, está levando os nossos filhos, está roubando. Você precisa se posicionar. Deus é um Deus de recomeços. Mas nós precisamos entender que o tempo é algo que não volta mais. Deus, Ele abriu uma porta para Noé. E Ele pede a Noé para construir essa arca. Eu tenho visto muitas pessoas nostálgicas à minha volta. Pastor, o que é nostalgia? Nostalgia, o que é ser nostálgico? Nostalgia, quer dizer, é uma mentira de Satanás. Nostalgia é uma ilusão. Nostalgia é acreditar que aquilo que passou é melhor do que aquilo que você vai viver. O nostálgico é aquele que está preso ao passado, reclamando do passado e está esquecendo que existe uma promessa sobre a tua vida, que Deus, Ele já construiu a sua história. A nostalgia, ela faz a nossa memória seletiva acreditar que o que vivemos no passado é melhor do que o que estamos vivendo hoje e é melhor do que a expectativa do que nós vamos viver amanhã. Eu repreendo toda nostalgia nesse lugar, pastor. Você precisa focar nas promessas de Deus. Você precisa tirar os olhos daquilo que não funcionou, daquilo que não deu certo e ficar reclamando, meu Deus, eu não sei por que eu vim parar nessa nação, eu não aguento mais limpar a casa, eu não aguento mais pintar a parede, eu não aguento mais, eu vou voltar. Volta! E chega lá no aeroporto da sua cidade e canta, eu voltei, agora para ficar. Está na harpa também, irmão, isso aí. Está na harpa. Meu Deus! Se o problema é a passagem, nós fazemos uma vaquinha aí e ajudamos. Mas você precisa tirar os seus olhos daquilo que não funcionou. Olhe para o futuro. Deixe de ser nostálgico. Você está perdendo a oportunidade de ver os seus filhos crescer, de ajudar o seu ministério a desenvolver, de ver as coisas que estão à nossa volta. Nessa pandemia, que tantas pessoas que nós amamos foram para a eternidade. Nós estamos vendo a todo instante pessoas sendo levadas e nós ficamos muitas vezes com medo, apavorados. Mas eu dizer algo para você, Deus ele está te guardando, Deus ele está te preservando, porque Deus tem uma história para você. Eu só vou voltar para casa o dia que eu cumprir meu propósito. É por isso que o Salmo 90,
Diz que 1000 cairão. 90? 91. Não dá para lembrar tudo, irmão. Até Jesus falou, está escrito. O pessoal acha que pastor também tem que saber tudo de como. Não sabe. Jesus falou para o diabo, está escrito. Então está escrito aí, aleluia. Salmista diz, 1000 cairão à minha direita, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado. Eu não serei atingido, sabe por quê? O texto diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não fala nada que vai cair alguém na minha frente e ninguém atrás. Porque Deus está abrindo o caminho para mim e está guardando a minha retaguarda. Vai cair só do lado, irmão, e eu estou passando. Eu estou indo de passo firme. Sabe por quê? Porque Deus tem um compromisso para quem está na rota do destino. Esse texto fala para quem está, pastor Joey, caminhando na rota do seu destino. E ele não pode se distrair, ele não pode se preocupar com o que está acontecendo à direita, o que está acontecendo à esquerda. Ele não pode olhar para trás, porque atrás os anjos estão guardando. Ele tem que olhar e ele tem que seguir adiante, porque Deus já tem algo preparado para ele lá na frente. Aleluia! Eu tenho visto muita gente nostálgica à minha volta. Nós não podemos perder tempo, queridos, distraindo com aquilo que Deus não nos chamou para construir. Eu tenho visto muitas pessoas cansadas na sua fé, porque estão tentando construir coisas que Deus não as chamou para construir. Estão tentando ser alguém que Deus não as criou para ser. Estão entrando em guerras que Deus não chamou para guerrear. Estão fazendo alianças que Deus não mandou fazer. Estão tentando ajudar alguém que Deus está tratando. Estão comprando coisas que Deus não mandou comprar. Existem pessoas que precisam parar de querer ajudar Deus. Agar quis dar uma forcinha. E até hoje nós pagamos o preço. Pare de fazer coisas que Deus não te pediu para fazer. Quando Abraão vai sacrificar no Monte Moriá, Deus pede para ele levar o filho dele, e Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero que você pegue o seu único filho, Isaque. Aí você fala assim, Deus perdeu a noção. Porque Abraão tinha um outro filho. Tinha ou não tinha? Ismael, que era filho dele com Agar. E Deus fala, Abraão, eu quero que você pegue o seu único filho. Leva no altar. Você vai sacrificar. Abraão também foi um homem justo. Sabia honrar a Deus. Ele não fala nada com Sara, porque se fala, uma mulher não deixa levar. Tem coisas que Deus vai te pedir, você não pode falar. Porque se você falar, ela não deixa. Aleluia. Você tem que compartilhar tudo com a sua esposa, mas tem algumas coisinhas que Deus falar, você tem que ir sozinho. Abraão pega Isaque, ele vai para o monte. E ele tinha certeza que se ele matasse o filho, Deus ia ressuscitar aquele menino. Aí você fica pensando, mas por que Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero que você pegue o seu único filho, Isaque, leva ele no altar e sacrifica. Você fala, mas tinha Ismael, era mais fácil pegar esse menino, esse era bastardo, mata esse menino. Abraão podia falar, Deus, é isso aí, não, vamos matar o outro, esse aqui é o da promessa, é o único que a Sarinha teve. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus, Ele nunca vai te pedir aquilo que Ele não te deu. Deus nunca vai te pedir aquilo que Ele não te deu. Ismael foi problema de Abraão e Sara, mas Isaque era problema de Deus. Quando você está construindo coisas que Deus te pediu para construir, Deus ele vai cuidar de você. Você vai passar no meio da tempestade. As águas vão tentar te afogar, mas você vai sobreviver. Sabe por quê? Porque as tempestades, elas são passageiras. A tempestade da vida, elas são passageiras. Diga comigo, as tempestades da vida são passageiras. Eu não sei se você está enfrentando alguma tempestade nesse momento, mas tem muita gente buscando atalho
Tem muita gente buscando atalho, tentando fugir das tempestades, para não construir aquilo que Deus pediu para construir. Cuidado com os atalhos. Pastor, o que é um atalho? Um atalho é uma forma de você dizer para Deus que existe uma forma mais fácil de chegar no seu destino. Isso é o atalho. Significa que existe uma forma mais fácil de você viver aquilo que Deus te prometeu que você iria viver. Aleluia. Cuidado com os atalhos. Foque no seu destino. Gênesis 8, de 1 a 4 diz, então Deus lembrou-se de Noé. Gênesis 8, de 1 a 4 diz, então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens, rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Eu quero dizer que o Espírito Santo vai soprar sobre essa tempestade, e as águas vão baixar. O texto diz que Deus enviou um vento sobre a terra. Eu acredito que esse vento era o Espírito Santo. E esse vento ele fez com que as águas começassem a baixar. O texto diz que as fontes das profundezas, as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias as águas tinham diminuído. No 17º dia do mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Deus não livrou Noé do dilúvio, mas guardou Noé e a sua família no meio do dilúvio. Deus pode até não evitar a tempestade vir sobre a tua vida, mas Ele vai guardar você no meio da tempestade. É a notícia de um câncer, ou é a notícia de um problema de saúde que vem, é a empresa que faliu, é o casamento que não dá certo, é o ministério que não rompe. Deixa eu dizer, se você está passando por alguma tempestade, ou se você já enfrentou alguma tempestade, eu quero dizer para você que o Espírito Santo Ramanassui, ele vai soprar sobre a tua vida, ele vai soprar, as águas vão começar a baixar. Aleluia! O que Deus fez na sua vida não pode ficar escondido dentro das quatro paredes. Quantos sobreviventes tem aqui nessa manhã? Você é sobrevivente? Meu Deus! A porta da arca abriu. O mesmo Deus que fechou a porta da arca é o mesmo Deus que abriu a porta da arca. Eu quero dizer para você que o Deus do processo é o Deus do resultado. Não tem como viver o processo sem Deus e querer o resultado com Deus. A porta foi fechada, mas o mesmo Deus que fechou a porta para guardar Noé no meio da tempestade, Noé e a sua família, o mesmo Deus foi lá e abriu as portas da arca. Existe pessoa que não gosta de porta fechada, e tem até um cantor amigo nosso que tem uma música que diz que porta fechada na cara dói. Ah, como dói. Eu não sei se você já recebeu porta fechada na cara. Deixa eu dizer para você, não insista em portas que Deus fechou, porque se Ele fechou no momento certo, Ele vai abrir. Aleluia, as águas vão baixar. Quando a porta da arca abrir, você precisa estar preparado para ir onde as pessoas estão sofrendo, para ir onde as pessoas estão aprisionadas, para ir onde as pessoas estão doentes, para ir onde as pessoas estão com depressão, para ir onde as pessoas estão com crise de ansiedade, para ir onde as pessoas estão desesperadas, para ir onde as pessoas querem se suicidar. Quando a porta da arca abrir, você precisa fazer algo. A nossa igreja está cheia de sobreviventes que não está fazendo nada. Foi curado do câncer, teve o casamento restaurado, teve a empresa restaurada e não faz nada. Você é um sobrevivente da tempestade e Deus te deu a oportunidade de recomeçar. E tem gente ainda que está dizendo que não foi Deus que fez, foi a ciência, foi a medicina que me curou. Ah, que vontade que eu tenho, irmão, de orar com imposição de mãos no pescoço. A
porta da arca vai abrir, mas você precisa fazer algo. Jesus, queridos, ele quebrou as tradições humanas, porque ele alcançou os que ninguém queria alcançar. Ele pregou onde ninguém queria pregar. Ele ensinou onde ninguém queria ir ensinar. Ele amou os que não eram amados. E é assim que fomos mudados. É assim que eu e você fomos mudados. E eu estou falando aqui de Jesus. Ele foi onde ninguém queria ir. Ele fez o que ninguém queria fazer. Alguém me ajude a adorá-lo nessa manhã. Ele fez coisas que ninguém queria fazer. Eu amo porque ele me encontrou. Eu estava perdido no meio de uma tempestade, mas ele me achou. A igreja não pode se tornar um clube de pessoas legalistas e espirituais. Nós temos que tocar as pessoas. Nós temos que mudar vidas. De fato, Jesus ele teve mais problemas com os religiosos do que com os pecadores. Você precisa ter coragem para ir onde ninguém nunca foi antes. Você está disposto? I feel the presence of the Holy Spirit in this place. Jesus ele ia onde os sacerdotes não iam. Ele tocava as pessoas que os sacerdotes não queriam tocar. Ele curava aos sábados. Ele confrontava o pecado deles. Eu fico preocupado quando eu vejo líderes tentando se encaixar no sistema, tentando serem aceitos, tentando que gostem dele. Nós não podemos querer alcançar só as pessoas que se parecem conosco, que se vestem igual a nós, que comem o que nós comemos, que tem o carro que nós temos, que mora na casa que nós moramos. Nós precisamos fazer algo. Bata no ombro do seu vizinho e diga: Deus te escolheu. Deixa eu dizer algo para você: Deus não te chamou para ser um político. Deus não te chamou para ser um político. Você não precisa de votos. Você já foi eleito. Ele te chamou para mudar uma cultura, para viver o sobrenatural na terra. Bata no ombro do seu vizinho e diga: Deus te escolheu, você não precisa de voto. Você não é político, seja corajoso, aleluia. Deus vai levantar uma geração de sobreviventes pós-Covid. Eu nunca vi um tempo de frieza espiritual tão grande como nós estamos vivendo nesses dias. E eu andei ligando para algumas pessoas, não pastor, a gente não precisa de ir na igreja, aleluia, a gente não precisa de ir na igreja, eu fico em casa todo domingo, muitas igrejas online, eu assisto aquela que eu acho que é legal, eu posso ouvir até o pastor Cláudio Duarte, eu posso ouvir o Steve Furtick, eu posso ouvir o T.D. Jakes, eu posso ouvir o Joel Austin, mas não ouvo o pastor dela. Que na hora que o negócio pega, pastor, é aqui. É para ele que eles ligam. Quer ser honrado, mas não entende o valor da honra. Não, pastor, eu não preciso de igreja. Eu preciso de Jesus. Ele até espiritualiza. Eu preciso de Jesus. Aleluia. Não tem como amar a cabeça e não amar o corpo. Tem gente querendo amar a cabeça, mas não ama o corpo. Aleluia. Deus pede a Noé para construir uma arca. E construir uma arca significa fazer o que ninguém tem coragem para fazer. Deus te chamou, porque Deus tem um plano para a sua vida. Não se preocupe com quem vai te criticar. Aí eu poderia falar sobre a crítica aqui nessa manhã. Aleluia. Não se preocupe com quem te critica. Deus te trouxe aqui essa manhã para mudar a sua história. Não se preocupe com a crítica à sua volta. Cuidado com quem não está construindo nada. Com quem não está vivendo o propósito dela, ela vai querer tirar você da rota do seu destino. Ande com pessoas que estão gerando no espírito. Porque se você andar com pessoas que estão andando na carne, você vai gerar na carne. Ande com pessoas que estão gerando no espírito. Eu quero te lembrar mais uma vez que o Deus do resultado é o mesmo Deus do processo. O processo é temporário, mas a promessa é permanente. Deus disse para Noé: construa a arca, você é justo, eu vou honrar você, eu vou honrar a sua geração. Não pense que o processo que você está passando
é o resultado final que Deus tem para a sua vida. A porta da arca vai abrir para você. Diga, Deus está abrindo a porta da arca. Aleluia. Deus vai abrir a porta da arca para você. Deixa eu te lembrar algo poderoso e nós vamos para terminar. Se você está passando por algo que você nunca passou antes, é porque Deus está te preparando para viver algo que você nunca viveu antes. Noé ele não questionou a Deus. Falou, Deus, mas para que um barco desse tamanho? O que vai acontecer? Pare de questionar a Deus. Você quer questionar a Deus, te pede para fazer coisas, você quer entender, você não quer entender. Apenas faça o que Deus te pediu para fazer. Se você quer viver algo que você nunca viveu antes, esteja preparado para construir as coisas que Deus te pediu para construir. Se você está lutando com coisas que você nunca lutou antes, se você está confrontando as coisas que você nunca confrontou antes, se você está repreendendo coisas que você nunca repreendeu antes, coloque um sorriso no seu rosto e fique de pé no seu lugar e dê um brado de louvor ao Senhor, porque você está a poucas horas de conquistar o que nunca construiu antes. Isso significa apenas uma coisa: que essa tempestade te levou a orar como você nunca orou antes. Essa tempestade te levou a jejuar como você nunca jejuou antes. Essa tempestade te levou a amar como você nunca amou antes. Essa tempestade te levou a perdoar como você nunca perdoou antes. Oh, manamanasue quereanda rabababastos. Aleluia. Essa tempestade te levou a adorar como você nunca adorou antes. Isso significa que tem algo sobrenatural te esperando depois da tempestade. O que você está construindo agora vai determinar o que você vai viver amanhã. Eu vou repetir: o que você está construindo agora vai determinar o que você vai viver amanhã. Senta um minutinho, deixa eu passar uma revelação que Deus está me dando aqui, só um minutinho. Noé estava construindo uma arca em obediência a Deus, que iria protegê-lo da chuva que estava a caminho. Às vezes você não sabe que o que Deus te pediu para construir vai livrar você de um grande problema ali na frente. Vai te livrar de um dilúvio, de uma tempestade. Quando você confia em Deus, você começa a construir agora, para se preparar para o que vem depois. O que você está construindo agora vai determinar, preste atenção, o que você vai viver amanhã. Eu questionei muitas vezes, queridos, o meu chamado. Eu questionei muitas vezes por que eu deixei minha profissão de advogado no Brasil e vim para os Estados Unidos. Por que comecei uma igreja no meio de uma crise onde eu havia perdido milhões de dólares em investimentos imobiliários. E eu estava dentro do meu quarto quase que em depressão, porque é uma crise financeira, daquela bolha imobiliária. Nós perdemos vários imóveis, porque eu tinha vendido tudo no Brasil, e tudo que eu tinha conquistado, comecei a investir aqui nos Estados Unidos, porque eu queria ter dinheiro para construir um prédio, eu queria ter dinheiro para o meu ministério ser mais tranquilo, para eu não depender de salário de igreja, depender de dízimo e oferta dos irmãos. Eu estava em depressão dentro do meu quarto, falando: Deus, por que o Senhor permitiu isso? 7 dias praticamente. Um dia minha esposa entrou, chutou a porta lá e falou: olha, você tem que sair daí. O que nós perdemos é apenas dinheiro. O que nós não podemos perder é a nossa fé. E eu me levantei. A situação era tão difícil que eu não podia nem chamar minha esposa de meu bem. Se eu chamasse ela de bem, o banco queria tomar. Meu Deus. A Life Point, ela surgiu na sala da minha casa, no meio de uma crise. E eu perguntei: Deus, por quê? Deus falou: não preciso do seu dinheiro para ser Deus. Pare de tentar construir aquilo que eu não pedi você para construir. Deixa eu construir na tua vida, na tua história, aquilo que eu já estabeleci para você. O que você está construindo agora vai determinar o que você vai viver amanhã. Deus sempre te prepara para o que vem depois. O seu agora tem a ver com a preparação. O seu amanhã tem a ver com a revelação.
O seu agora tem a ver com semear, mas o seu amanhã tem a ver com colher. O seu agora é uma prova, mas o seu amanhã é um testemunho. O seu agora é uma batalha. O que vem depois é um rompimento. O seu agora é a fé, mas o que vem depois é a honra. O que vem depois é o favor de Deus. O que você faz agora determina o que vem depois. Começou a chover. Let it rain. Let it rain. Open the gates of heaven. Let it rain. Começou a chover. Ah, meu Deus, tem hora que vai começar a chover. Ah, e quando a tempestade vem, nós ficamos desesperados. Quando o dilúvio vem, meu Deus, nós queremos desistir de tudo. Vem comigo aqui para a história, para nós terminarmos. Começou a chover. Diga comigo, começou a chover. Fica mais forte, começou a chover. Você conhece a história? Choveu 40 dias e 40 noites. Preste atenção, eu vou terminar. Preste atenção. Choveu 40 dias e 40 noites. No final de 150 dias, as águas começaram a baixar, pastor José. Ei, quando Deus pede a Noé, constrói a arca, constrói o barco estava onde? Estava aqui. E o pessoal rindo, o pessoal zombando. Antes da chuva cair, a arca estava aqui embaixo. Depois da chuva, 150 dias, quando as águas baixaram, a arca estava aqui em cima. Antes da chuva, a arca estava aqui embaixo. Depois da chuva, a arca estava aqui em cima. O texto diz que as águas subiram 7 metros acima das maiores montanhas que existiam sobre a terra. E aí, quando as águas começaram a baixar, a arca estava lá em cima do monte. Pastor, o que isso significa? Eu não sei o que você está passando agora. Talvez você está no meio de um dilúvio, no meio de uma tempestade, se está chovendo na tua vida, se o barco está balançando, e às vezes parece que você vai se afogar, às vezes parece que é o fim. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta manhã. As águas estão baixando, as águas estão baixando, as águas estão baixando, as águas estão baixando, e quando as águas baixarem, quem te viu aqui embaixo, vai te ver aqui em cima. Quando as águas abaixarem, quando baixarem, quem te viu aqui, vai te ver aqui em cima. Você vai dizer para as pessoas que estão te procurando aqui embaixo: olhe para cima, olhe para cima. Eu não estou mais aqui nesse lugar, porque eu sou um sobrevivente. Eu passei pela tempestade, e quando as águas baixarem, quem te viu aqui embaixo vai te ver aqui em cima, porque você obedeceu a voz de Deus. Você entrou na arca com a sua família. Deus já preparou um lugar alto para você. Deus já preparou um lugar de honra para a sua família. Deus já preparou um tempo de honra, e esse tempo de honra está chegando sobre a sua vida. Se você crê, dá um grito de louvor ao Senhor, dê um brado de vitória ao Rei dos Reis. Oh! Oh, diga para alguém nessa manhã. Diga para alguém nessa manhã: quando a tempestade começou na minha vida, eu estava aqui embaixo. Meu Deus, eu posso até estar aqui embaixo hoje, mas as águas vão baixar, e elas já estão baixando. Diga: você não vai me procurar aqui, você vai me procurar nos lugares altos. Olhe para cima. Isso é o lugar que Deus tem preparado. Efésios 2, 4 a 7 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares altos em Cristo Jesus. Deus já te colocou nesse lugar alto.
Ele te fez assentar com Jesus nos lugares celestiais. Quando Jesus é a sua arca, as tempestades da vida não podem te afogar. Quando Jesus é a sua arca, as tempestades da vida, elas vão te levar para os lugares altos. Quando Jesus é a sua arca, as tempestades da vida não definem quem você é. As tempestades da vida, elas revelam quem você é. Oh! Gênesis 7, 23, agora eu termino, pastor. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Gênesis 7, 23. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. O que eu aprendo aqui? Todos os seres vivos foram exterminados da arca da terra. Exterminados da face da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. O que eu aprendo aqui? Preste atenção. Que Deus te fez um sobrevivente da tempestade, para que tudo aquilo que te impedia de avançar fosse sepultado pelas águas. Entenderam? Vou repetir. Quando as águas baixarem, tudo aquilo que impedia você de avançar vai ser sepultado nas águas. É por isso que nós batizamos. Isso significa o batismo. Você sepulta tudo aquilo, velho homem, tudo aquilo que impedia você de ser honrado na terra. Eu vim aqui essa manhã para declarar vida abundante sobre você, sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, que a sua estação de tempestade acabaram. It's over, acabaram. Não tem mais sonhos mortos. Não tem mais casamento morto, não tem mais fé morta, não tem mais unção morta, não tem mais alegria morta, não tem mais uma vida financeira morta, não tem mais ministério morto. Você é um sobrevivente. Diga, eu sou um sobrevivente. Diga, eu sou um sobrevivente. Oh! Eu quero declarar que a sua família, a sua casa, a sua geração, o seu ministério, a sua igreja vai viver um tempo de honra sobrenatural. Eu declaro sobre a vida dos pastores José, pastor Adriane, sobre os pastores dessa casa, sobre os membros e discípulos dessa casa, que tudo aquilo que impedia essa igreja de avançar vai ficar sepultado no dilúvio. Tudo aquilo que impedia essa igreja de avançar já está morto. Essa igreja, ela vai viver algo sobrenatural. Ela vai viver um tempo novo, um tempo de honra, um tempo de alegria no Espírito Santo. Você é um sobrevivente. É por isso que Deus te colocou nesse lugar, para você ir onde as pessoas não querem ir, para você fazer aquilo que as pessoas não querem fazer. Eu declaro que todo espírito de medo morreu na tempestade. Eu declaro que todo vício do álcool, das drogas, da pornografia, morreu na tempestade. Eu declaro que todo espírito de enfermidade, de câncer, da diabetes, doenças do coração, doenças emocionais, morreu na tempestade. Todo espírito de divórcio, imoralidade sexual, escassez financeira, morreu na tempestade. Eu declaro que toda maldição sobre a sua vida morreu na tempestade e que a sua geração é mais que vencedora em Cristo Jesus. E eu vou terminar, fica de pé no seu lugar.